Boa tarde, pessoal. Ou sei lá, bom dia, boa noite, não sei direito que hora que vocês estão assistindo, né? Só veio na cabeça boa tarde agora porque eu tô gravando à tarde. Seguinte, vamos lá para nossa aula de equinodermos. É provável que vocês já tenham visto algum equinodermo por aí. Apesar da gente estar bastante longe da praia, mas muita gente vai visitar a praia ou uma vez por ano, ou já foi alguma vez na vida. E deve ter tido a oportunidade de encontrar uma bolacha do mar, um ouriço, uma estrela do mar, já um pouco mais raro, né? As serpentes do mar também um pouco mais raro. Mas bolacha e estrela e ouriço são mais comuns. Acho que o mais comum é bolacha, na verdade. A gente vai falar agora dos equinodermos. Os equinodermos, esse nome vem de equino, espinho, dermo, pele. Então eles teriam espinhos na pele. Uma coisa interessante é que o espinho deles não é exatamente na pele, né? O esqueleto deles forma os espinhos que são cobertos pela pele. A gente vai tratar agora do primeiro grupo que tem esqueleto interno, né, o chamado endoesqueleto, e do primeiro grupo de deuterostômio. Se vocês se lembram lá das nossas aulas da embriologia, a gente vem falando agora só de protostômios, aonde lá no embrião o blastóporo dá origem à boca. Agora a gente vai falar de deuterostômio, onde primeiro surge o ânus, então lá no embrião o blastóporo dá origem ao ânus, e depois surge a boca. E é por causa dessa característica que os equinodermos são apreendidos logo antes dos próximos deuterostômios, que vão ser os cordados, que já é o grupo dos vertebrados, certo? Então, os equinodermos, vocês vão ter a sensação de que a gente está regredindo, né? Só que a gente tem que lembrar que na evolução, para a evolução não existe melhorar ou piorar, né? A evolução acontece ao acaso e as possibilidades que ela vai gerando vão se adaptando à vida, né? E aquelas que não se adaptam são extintas, são excluídas da população. Aquelas características que não se adaptam são excluídas da população. E por serem deuterostômios, os equinodermos estão aqui sendo apreendidos antes dos cordados. Beleza? Então, sempre que você vê, isso é usado muito em pegadinha de vestibular e de Enem, quando você vê que cladogramas que apresentam vertebrados, cordados, né, e invertebrados, e perguntam, né, entre, sei lá, insetos e equinodermos, quem são o grupo mais próximo dos vertebrados, são os equinodermos, certo? Então, prosseguindo, os equinodermos são animais marinhos e aí tem um monte de alguma coisa do mar, né? Estrela do mar, ouriço do mar, bolacha do mar, pepino do mar, lírio do mar e assim por diante, tá? Serpente do mar, tem um monte de bicho. E essa serpente do mar não é uma cobra, tá? Ela é um parente bem próximo da estrela do mar. Eu vou mostrar para vocês daqui um pouco. São aproximadamente 6.000 espécies descritas e eles são deuterostômios. Guardem isso, tá, gente? Equinodermos são deuterostômios. Eles vivem no fundo do mar, ou seja, são bentônicos e eles apresentam aí pela primeira vez uma simetria pentarradial. Ou seja, eu consigo somente de 5 maneiras cortar esses animais num corte sagital ou longitudinal e obter metades que são imagem especular uma da outra, tá? A gente vinha tratando de animais bilaterais e aí agora a gente tem os pentarradiais. É interessante pensar que, lembrar que, a pentameria, né, ela é secundária. Provavelmente os equinodermos primitivos eram bilaterais, mas eles se adaptaram a uma forma de vida bentônica, aonde ter a simetria pentarradial parece ter sido vantajoso, né? Trouxe aqui duas fotinhos para vocês de um lírio do mar,
parece uma planta, mas é um bicho, e de um ouriço do mar, certo? Olha quanto espinho aí. Eles apresentam aqui pela primeira vez também, que eu vou falar para vocês, um endoesqueleto. Eles têm ossículos calcários com espinhos e exatamente por isso recebem esse nome, né? Que é equinoderme, espinhos na pele. Então aqui eu tenho esqueletos de ouriço. O ouriço aqui já morreu, né? E o esqueleto está preservado. Esse esqueleto ficava recoberto por pele e tinha os espinhos nessas articulações. Esse aqui é um endoesqueleto de um ouriço. Então, equinodermos tem endoesqueleto, outra característica importante. Além disso, ele apresenta mais uma sinapomorfia, que é o sistema hidrovascular. O sistema hidrovascular ele é um sistema onde corre água, uma água muito parecida com a água do mar, um pouquinho mais concentrada talvez, e ele tem uma função importante na locomoção e no transporte de substâncias dentro do corpo do animal. E além disso, faz o papel de sistema excretor. Então a gente tem aqui, ó, imagine que isso é uma estrela do mar e ela tem seus braços, né? Dentro de cada braço tem um canal anelar no disco central e essas vesículas polianas que regulam a pressão dentro do disco central e o madreporito que permite a entrada da água do mar dentro do animal. E em cada braço a gente tem fileiras de pares de pés, né, com ventosas, que fazem a locomoção. Então se a gente corta um braço desse na transversal, a gente vai ver isso aqui, ó. Os ossos do esqueleto com os espinhos, o intestino que se prolonga pelos braços, as gônadas que se prolongam pelos braços e o sistema hidrovascular, certo? Mais uma sinapomorfia de equinoderma, sistema hidrovascular. Aqui mais uma figurinha do sistema hidrovascular, né? Canal anelar central aqui, os canais radiais, né, que saem para os braços, o canal lateral, ampola e o pé ambulacral, vesícula de Poli, madreporito com o canal pétreo, certo? Todos os equinodermos têm isso. Alguns têm com o sulco aberto, outros com o sulco fechado. Em alguns esse madreporito fica dentro do corpo, outros se comunica com o meio externo. Então vai variar o formato, mas todos eles têm o sistema hidrovascular. Aqui eu peguei essa foto que é um detalhe da superfície do corpo de uma estrela do mar, para que vocês vejam aqui, ó, os pezinhos ambulacrais aqui. Ó. A estrela do mar tem o sulco do sistema hidrovascular aberto e de lá de dentro saem esses pezinhos que fazem a locomoção dela, beleza? Eles são dioicos, ou seja, macho e fêmea em seres separados, não tem hermafrodita, tá? Fazem fecundação externa, jogam espermatozoide e óvulo na água e são deuterostômios, ou seja, o blastóporo dá origem ao ânus. Então, olha lá, a gástrula e o blastóporo dando origem ao ânus do animal, beleza? Eles têm desenvolvimento indireto, com diversos tipos de larva, das mais diferentes possíveis, né? Olha lá quanto tipo de larva diferente, tá? Cada grupo apresenta um tipo de larva específica, vocês não precisam decorar isso, tá? Essa classe asteroide talvez seja a classe mais conhecida, que são as estrelas e os sóis do mar, tá? Estrelas do mar, de forma geral, têm 5 braços e os sóis costumam ter mais do que 5. São animais errantes, ou seja, se locomovem, e os raios se projetam de um disco central. A gente tem descrito atualmente aproximadamente 1.500 espécies. Então, se a gente olhar aqui, ó, nessa foto tem uma estrela do mar aqui, que eu aposto que vocês não tinham visto antes, porque ela está camuflada, e uma outra estrela do mar aqui, e as duas estão se encontrando. Aqui a gente tem alguns sóis do mar, uma estrela do mar bem típica, né? Parece o Patrick.
quem assiste Bob Esponja. E mais um sol do mar aqui. Essas estrelas do mar são bentônicas, ou seja, vivem no fundo do mar, não nadam, tá? Podem ser coloridas ou esbranquiçadas, tá? Geralmente tem 5 braços, então olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Os sóis do mar geralmente têm de 7 a 40 braços. Esses animais podem variar de 12 a 24 centímetros, em média, mas a menor que existe tem em torno de 2 centímetros e a maior aproximadamente 1 metro. A boca fica no lado inferior do disco, ou seja, é aquela que fica virada para o chão, né, do mar. E da boca saem os sucos ambulacrais com os pés ambulacrais. Então a boca está aqui no meio, ó. A boca está aqui no meio. E da boca saem os sucos ambulacrais, ó. Certo? A superfície aboral, que é como se fosse as costas da estrela, que fica virada para cima, é onde está o ânus. E o ânus fica no madreporito, que é aquele, parece um chuveirinho que faz a comunicação entre o sistema hidrovascular e a água do mar, tá? Então, aqui uma estrela do mar é uma visão aboral, né? Aqui está o madreporito e aqui o ânus, disco central e os braços. Sistema hidrovascular típico dela, tá? A parede do corpo desses animais tem uma epiderme por cima de tudo, que tem células ciliadas, não ciliadas, células mucosas e células sensoriais. Abaixo disso tem a derme, que é composta de um tecido conjuntivo com os ossículos. Então, o esqueleto da estrela são ossinhos, como se fossem grandes grãos de areia, que são unidos por um tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo pode mudar de forma, e isso permite que esse esqueleto seja bastante maleável. Os ossículos são uma rede presa por esse tecido conjuntivo. E na parede corporal desses animais ainda tem a pedicelária, que parece um bico de papagaio, são como se fossem pequenos alicates ou pinças que tem na superfície do corpo do animal, que servem para defender a estrela de, por exemplo, uma anêmona que tente se fixar nela, ou algum animal que suba nela, ela dá como se fossem beliscões, né, para tirar esse animal de cima dela. É defesa, tá? Então lá, aqui é a pele, né? As células de sustentação, a célula secretora de muco e a célula sensorial, tá? E aqui a pedicelária, né, que faz essa função de defesa da superfície do corpo da estrela. Nutrição. Elas têm um sistema digestório radial com o esôfago bem curto e o estômago toma quase todo o disco central delas. Esse estômago é dividido em cárdico e pilórico. Ela tem secos pilóricos e secos retais. Eles são detritívoros e carnívoros e podem engolir a presa inteira. Uma estrela do mar, por exemplo, para se alimentar de uma anêmona, ela pode ir andando, subir em cima da anêmona, e aí ela everte o estômago, ela joga o estômago para fora do corpo dela, para capturar essa anêmona e já começar a digerir ela. Tá? Então ela tem uma alta capacidade de predação. Aqui um esqueminha do disco central cortado longitudinalmente, né, para que vocês vejam o estômago pilórico aqui e o estômago cárdico aqui. A boca, os secos, que se prolongam por todos os braços, e o ânus. Certo? Transporte interno. Elas fazem trocas gasosas, transporte interno, trocas gasosas e excreção, desculpa. A maior parte do transporte interno é feito pelo sistema ambulacral. Além disso, elas têm um sistema hêmico rudimentar, mas a função dele é mais transportar nutrientes do que qualquer coisa. Elas têm um sistema de seio hiponeural e o celoma é perivisceral. Tem um celoma genital e não fazem regulação osmótica porque elas estão no mar
e elas têm a mesma tonicidade. Vocês devem se lembrar lá da biologia 1, que vocês devem ter visto hipertônico, hipotônico, isotônico, e o ser que é isotônico com o ambiente que ele vive, ele não precisa se preocupar com regulação osmótica, né? A excreção e as trocas gasosas são feitas por difusão, principalmente pelos pés. O sistema nervoso é composto por um anel nervoso circunoral, né, como se fosse o cérebro dela, que fica ao redor da boca. Não tem cérebro, não é ganglionar, e ele é difuso por toda a epiderme do animal. Tem um nervo radial a partir do anel central e possui manchas ocelares pelo corpo que identificam a presença e a ausência de luz. Além disso, tem um sistema sensorial difuso, que vai identificar a presença e a ausência de luz e substâncias químicas. Quem vai fazer principalmente esse papel vão ser essas células sensoriais, né, que vão conseguir sentir substâncias químicas ou a presença e ausência de luz. Regeneração e reprodução. Elas são capazes de se regenerar a partir de um braço, se esse um braço manter pelo menos 1/5 do disco. Então elas têm uma alta capacidade de regeneração. Elas podem se reproduzir, inclusive, através de se quebrando, né? É como se ela se clonasse. Se elas se quebram ao meio, de uma vão surgir duas. Elas também fazem a reprodução sexuada. E são dioicas, né? A gente não tem hermafroditas. Cada indivíduo tem apenas um dos sexos. Cada indivíduo tem 10 gônadas e essas gônadas vão pelos braços. E tem o gonóporo que se abre na base dos braços. A fecundação é externa, né? Então os espermatozoides dos óvulos são jogados na água. Aqui o corte do braço de novo, para que vocês consigam ver. Então tem aqui o sistema emal, que é quem transporta nutrientes, né? Tem aqui o celoma genital, com o seio emal e a parte da gônada, que é onde elas estão ao longo dos braços, tá? Desenvolvimento. O desenvolvimento é indireto. Tem dois tipos de larva, a larva bipinária e a larva braquiolária. Essas larvas nadam por cílio e se alimentam no plâncton, fazem parte do zooplâncton. A larva braquiolária ela tem uma particularidade que o animal pode viver como larva por até 34 anos. Já tem relatos. Mas geralmente elas chegam à maturidade com 5 anos e aí se transformam nas estrelas do mar. Crinóidea. Crinóidea é outro grupo, né? A ordem Crinóidea ela é composta pelos lírios do mar. Eles têm um corpo em forma de cálice ou taça e a superfície oral é voltada para cima, com boca e ânus. O pedúnculo laboral, quando presente, origina-se do cálice. Eu já vou mostrar o pedúnculo laboral para vocês. E os sulcos ambulacrais são fechados nos braços com as pínulas. E eles têm placas esqueléticas fundidas no cálice. O madreporito é ausente, boca e ânus na superfície oral. Então o intestino dela faz como se fosse uma ferradura, né, um U. Tem a boca e o ânus na mesma superfície corporal. Tem pódios com função de alimentação e respiração e alimentam-se do material em suspensão, como protozoários, larvas de invertebrados, pequenos crustáceos ou partículas orgânicas que estão flutuando. A gente tem aproximadamente 700 espécies descritas. Então aqui a anatomia externa de um lírio do mar, ele pode ter o pedúnculo ou não ter o pedúnculo. Existem espécies que têm e espécies que não têm. Temos um cálice central, desse cálice saem as pínulas nos braços, né? Lá no cálice saem as pínulas. E do cálice pode sair um pedúnculo que vai se fixar na superfície ou podem sair cirros que também vão se fixar na superfície. Tá? Os canais ambulacrais são abertos, então cada pínula daquela é composta por todo esse sistema ambulacral aqui.
Para se alimentar, o animal pega o alimento com esse pé ambulacral, coloca aqui nesse canal radial e o alimento, digamos que ele pegou o alimento aqui, o alimento vai migrando nesse canal radial até desembocar na boca. Aqui algumas fotos de lírios do mar para vocês verem, tá? São animais bem bonitos. Esse inclusive está com ovos, né? Próxima ordem, Ophiuroidea. Ophiuroidea, o nome popular é serpente do mar, mas não são cobras, tá? Não são animais vertebrados. São cerca de 2.000 espécies descritas. O corpo delas é composto por um disco central circular ou pentagonal, com braços finos. Em algumas espécies, esses braços podem ser ramificados. Os sulcos ambulacrais são fechados e os pódios têm função de alimentação, enterramento, né? Ela consegue se enterrar, e sensorial. Os braços não têm sulcos ambulacrais e a boca é ventral com madreporito. E, pasmem, ela tem um intestino incompleto, ou seja, ela não tem ânus. O mesmo orifício que serve para se alimentar serve para dejetar. Quanto tempo a gente não via isso na zoologia dos invertebrados, né? O primeiro animal a apresentar sistema digestório completo são os asqueomintos ou nematelmintos, né? Depois disso, todo mundo vem com o sistema digestório completo. E aí agora vem um equinodermo, que a gente está falando que é mais próximo dos vertebrados e tem sistema digestório incompleto. Interessante, né? A digestão pode ser intra e extracelular e são animais carnívoros ou comedores de carniça, tá? Então um animal morre e enche de serpente marinha para ir lá comer esse animal. Então o disco central em forma de pentágono, os braços, que são finos e bem longos, o madreporito aqui na região oral, tá? Olha lá a boca e estômago, não tem ânus. Comeu, digeriu no estômago, os restos saem pela boca mesmo, tá? Aqui uma serpente do mar, esse disco com os braços finos e longos. É um animal muito bonito de se ver, não é difícil de achar. As 2 vezes que eu visitei recifes de coral na minha vida, 2 ou 3 vezes, todas elas eu achei serpente do mar, consegui pegar, tirar foto, tá? Não é difícil de achar não. Olha aí que bonito. Mais uma. E uma com os braços ramificados. Lembra que eu falei que os braços podem ser ramificados? Então tá aí um exemplo. Mais uma. Mais uma. Próxima ordem, Equinoidea, são os ouriços do mar e bolachas do mar. A maioria das espécies tem em torno de 6 a 12 centímetros. O corpo deles é mais ou menos esférico nos ouriços e nas bolachas do mar é achatado, como se fosse uma bolacha mesmo. Eles não têm braços e os sulcos ambulacrais são fechados. Eles têm um madreporito na superfície aboral, assim como o ânus na superfície aboral. E eles têm pódios com funções sensoriais de locomoção, junto com os espinhos, né? A locomoção é feita tanto pelos pódios como pelos espinhos. E, além disso, os pódios têm função de troca gasosa e de fixação dos animais. São animais pastadores, tá? Eles comem detritos, algas e matéria em decomposição. E eles têm uma sinapomorfia que é a lanterna de Aristóteles. A gente tem em torno de 900 espécies descritas desses animais. Então aqui, anatomia externa de um ouriço do mar, superfície oral. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5 discos, 5 dentes, desculpem, e esses dentes estão na lanterna de Aristóteles. Tá? A boca, superfície corporal do animal, superfície aboral, com madreporito, e o ânus, né? Além dos gonóporos. Beleza? Olha aí, uma visão lateral agora, tirando os espinhos, para vocês verem como ficam. Aqui as pedicelárias, tá? E os pés ambulacrais, que tem que ser bastante longos, porque eles precisam ultrapassar os espinhos. Aqui já é uma bolacha do mar, então é aquela visão achatada, né?
Essa bolacha do mar ela tem aberturas pelo corpo que não se comunicam com o ambiente interno, tá? São as lúnulas. E no centro a gente encontra a petaloide. E aqui a superfície aboral a gente vê o madreporito. Olhando agora a superfície oral, a boca fica no centro, o ânus um pouquinho deslocado para o lado, no pico da lúnula anal. E os sulcos alimentares, onde ela vai capturando o alimento e levando esse alimento para dentro da boca. Ela fica com essa parte virada no solo. Quem já foi na praia, geralmente na região onde a onda arrebenta, né? Se a gente entra no mar, começa a passar o pé no mar, acaba achando umas bolachas do mar lá. Tá? Mais uma foto da superfície do corpo de um ouriço. Aqui é a superfície do corpo deles. Então, aqui está os ossículos, o celoma está aqui abaixo. Aqui um pé ambulacral. Esse pé ambulacral tem ossículos também, que ele é importante para fixar. Espinhos, peticelária venenosa. Alguns ouriços do mar são perigosos, tá, gente? Pisar nele, além do espinho, alguns têm glândulas de veneno que podem causar danos problemáticos. Aqui é a anatomia interna de um ouriço. Então tem a lanterna de Aristóteles aqui nessa região, a boca, o intestino por todo o corpo dele, as gônadas que são 5, né? E o ânus na superfície aboral. Aqui, gente, eu não sei, eu não achei nenhuma foto da lanterna de Aristóteles que prestasse, mas essa aqui dá para ver bem o formato pentameral da lanterna de Aristóteles. Os dentezinhos ficam aqui, tá? E aqui é a região onde o dente vai crescendo. Aqui é um desenho dessa lanterna de Aristóteles, um desenho esquemático. Então tem um osso aqui, né? A região onde o dente vai crescendo, e o dente cresce e se expõe. Esse dente cresce a vida inteira dele. Os ouriços, eles se alimentam em rochas, em costões rochosos, tá? Então, eles vão pastando a alga que está naquele costão rochoso, eles começam inclusive a comer a rocha. E eles vão abrindo um buraco e entrando dentro desse buraco. E muitas vezes acontece de você ver que ele está lá dentro do buraco, mas não conseguir tirar ele, porque ele cresce lá dentro do buraco e ele não sai mais mesmo, tá? Ele fica maior do que a abertura do buraco. E aí ele vai viver lá dentro daquele buraco para sempre, beleza? Curiosidade. Aqui a gente tem alguns ouriços que têm o formato de coração, tá? Só para mostrar para vocês. Mais um esqueminha. Olha lá a superfície oral do ouriço com a boca, os dentes da lanterna de Aristóteles e os espinhos. E superfície aboral com o ânus e o madreporito. E quando eu disseco um ouriço, é essa visão que eu tenho, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, olha os pés ambulacrais do ouriço, olha que longo. Tem que ultrapassar o comprimento do espinho, né? Olha lá. E esses pés ambulacrais vão se fixando no substrato e isso promove a locomoção do animal. Mais fotos de ouriço, bolacha do mar agora. Vamos falar agora dos pepinos do mar, tá? Classe, ordem Holoturoidea, tá? Classe Holoturoidea, desculpa. São os pepinos do mar, eles têm sulcos ambulacrais fechados, o madreporito ele é aberto dentro do celoma do animal. Eles têm um endoesqueleto bem reduzido, se você pega um pepino do mar, ele é mole. Você mexendo nele, você tem a sensação de estar mexendo em alguma coisa cheia de areia, tá? E aí são esses ossículos mais soltos dentro do corpo deles. Eles usam os pódios para locomoção e fixação. E também tem função sensorial. Fazem respiração pela cloaca. E eles têm uma atitude bem interessante, que é típica de pepino do mar, que quando se sentem ameaçados, eles jogam parte das vísceras deles para fora. E essas vísceras que eles jogam para fora são os túbulos de Cuvier, tá? É um sistema de defesa do animal. São aproximadamente 1.400 espécies viventes descritas, né? E aqui está a anatomia. E agora a gente estava falando sobre superfície oral e aboral. No pepino do mar a gente tem superfície dorsal e ventral, tá?
que é diferente dos outros grupos que a gente estava falando até agora. Muitos têm uma coroa com tentáculos, um gonóporo na região anterior. No dorso, os pés ambulacrais são reduzidos e no ventre, os pés ambulacrais são mais desenvolvidos. E o ânus fica no final do corpo do animal. Então, essa aqui é a anatomia interna dele, né? Boca, intestino e ânus. A árvore respiratória que se abre na cloaca, então o animal realmente respira pelo ânus, tá? A gônada que se abre na região anterior. O madreporito aberto dentro do celoma. Os pódios ventrais desenvolvidos e praticamente sem pódios dorsais. E os túbulos de Cuvier, que são a parte das vísceras que eles jogam para fora pelo ânus quando se sentem ameaçados. Geralmente esses túbulos de Cuvier são bastante pegajosos, é uma cola mesmo, e isso desencoraja os predadores que estão tentando se alimentar do pepino do mar, tá? Mais uma foto com um pouquinho da anatomia interna, acho que não precisa de novo. E algumas fotos dos animais mesmo. Aí um pepino do mar bem pequenininho e outros maiores. Pessoal, eu vou encerrando por aqui os equinodermos. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco eu vou fazer e postar a aula, nossa primeira aula dos cordados e seguindo com os vertebrados, tá? Até mais. Tchau, tchau.